amor, a graça, tudo tinha desaparecido da vida daqueles homens. Eles estavam cometendo todos os tipos de males, vivendo de uma forma sem limites. A nação estava vivendo uma forma sem limite, não havia respeito, não havia mais limite entre as famílias, entre os homens, não existia mais isso. Deus naqueles dias já estava procurando homens pelos quais pudesse mudar aquela situação, mas não encontrava. O próprio Deus Jeová disse: eu busquei pelo mínimo um homem e não encontrei. Coisa triste, situação triste, quando Deus não encontra alguém que esteja na brecha. Mas nesta noite eu quero dizer que até hoje Deus está procurando homens que estejam na brecha. De vez em quando Deus encontra homens, e eu quero dizer aos senhores que Deus está procurando, contando comigo e com você. Será que Deus pode contar com você? Aleluia! Será que Deus pode contar comigo nesta busca para tapar as brechas? Os muros estão destruídos. Quando Deus estava falando desta forma, não significava que eram muralhas físicas, mas eram muralhas moral, eram muralhas sociais, eram muralhas políticas, eram muralhas religiosas, muralhas, brechas na família. Hoje Deus está procurando homens para que tape brechas. Glórias a Deus. E nestes dias, neste momento, existe uma igreja na terra, existe eu, existe você, que podemos tapar brecha, dizer ao Senhor, como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Eis-me aqui, glórias a Deus. Deus está contando comigo e com você. Sempre Deus procurou e muitas das vezes ele encontrou. Nos dias de Neemias, Deus procurava homens, pois a cidade de Jerusalém estava toda destruída. A cidade, os muros daquela cidade tinham 12 portas. Cada porta tinha um significado. Mas quando a notícia chegou a Neemias, dizendo: olha, Neemias, a cidade está queimada, a cidade está destruída, as portas caíram. Quando cai porta, perde-se limite. Não havendo portas, o limite acaba. E a cidade de Jerusalém não tinha mais limites. As 12 portas estavam queimadas. E Neemias, tocado por Deus, disse: eu estou disposto a ir reconstruir a cidade, levantar muros. Queridos, Deus está procurando homens e mulheres nos dias em que nós vivemos, que diga: Deus, eis-me aqui, eu quero reconstruir portas. A cidade de Jerusalém, ela tinha 12 portas. Eu não vou citar as 12, mas eu vou citar só algumas delas, porque eu tenho outros assuntos a falar para você e as horas não permitem. Mas existia uma das portas que estava destruída, era chamado Porta Velha. A Porta Velha. A Porta Velha, quando fala Porta Velha, significa porta de coisas antigas, precisava ser reconstruídas, levantar muralhas. Oh, quantas vezes as portas estão abertas e tantas coisas estão dentro de nós, e nós precisamos estar na brecha, tapando estas brechas, tapando para que o Espírito de Deus encontre lugar. Aleluia, portas velhas. Quantas vezes existe dentro desta porta que está sem limite, está caída as portas, existe coisas antigas ali dentro, ódio,
Um certo dia um senhor me procurou e disse: eu preciso me reconciliar com alguém, eu tenho uma mágoa guardada há 60 anos. Eu disse: fecha essa porta, porque nesta porta precisa entrar a glória de Deus, precisa entrar o amor de Deus. Aleluia! Feche estas portas. Deus está procurando. Estou procurando homens que fechem portas. Quantas pessoas têm mágoas antigas, têm coisas escondidas há tanto tempo, coisas escondidas há tanto, e Deus está dizendo: eu estou procurando alguém que feche a porta. Põe limite, esteja nas brechas, as muralhas estão abertas. Existia também uma porta chamada Porta do Montão, ou Porta do Lixo, era onde saía os lixos da cidade. Mas quando não tem porta, o lixo vai, o lixo vem, mas quem precisa entrar é o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que age como um rio. Rio não para, rio anda, rio movimenta. Lixo traz mau cheiro, lixo traz coisas ruins, lixo traz lembranças do passado, e Deus está procurando, está dizendo: procurei um homem, estou procurando homens que tapam as brechas. Aleluia! Portas das ovelhas. Porta das ovelhas entrava o sacrifício, era a porta de entrada. Deus está procurando alguém que cuida da porta. Quantas ovelhas precisam entrar para a cidade, precisam entrar e serem cuidadas. Deus está procurando, Deus está dizendo: estou procurando alguém. Você está neste lugar? Como você está? Está guardando as portas, está cuidando das portas. Há quantas pessoas que a gente diz para eles, conversando com eles, e de repente ele diz: já encontrei pessoas que disseram assim: pastor, estou há 20 anos aqui, ninguém me vê, ninguém me viu, ninguém lembrou de mim, mas Deus hoje está te dizendo: eu estou procurando alguém. E esse alguém pode ser você. Aleluia. É verdade. De Calamacá, Deus está te procurando. O que você está fazendo? Como é que estão as portas? Amado, a sociedade está com a moral destruída. E Deus está te procurando. Você ainda pode estar nessa brecha, colocando moral, porque aonde o salvo chega, a moral chega. Aonde o salvo chega, ele põe limite nas coisas. As pessoas até mudam o jeito de falar. Quando você chega, ele diz: eu tenho que parar porque chegou o fulano. Não é porque chegou o fulano, mas chegou um representante dos céus. Chegou alguém que representa a santidade de Deus, e Deus está te procurando, está procurando algo, a moral, a sociedade. Quantos estão sofrendo às margens da sociedade, e Deus está procurando você, está me procurando, crente. Aleluia, você foi escolhido, nós fomos escolhidos, e Deus está dizendo: estou procurando alguém que tape as brechas. Glórias a Deus. Brecha na política, essa política. E o que é a política aqui não é simplesmente a política lá no Senado, lá no Planalto, não, é política interna. Deus está procurando e dizendo: feche as brechas. Fecha a brecha. Deus está dizendo nesta noite: aleluia, estou procurando alguém que feche as brechas na política, na religião. Quantas brechas religiosas, quantos estão com brechas? Já não sente mais nada, aquela alegria. Quando a gente pergunta para ele: como é que está a sua vida? Ele diz: eu já fui, naquele tempo eu fui, mas hoje Deus está dizendo: fecha essas brechas, começa uma nova história, assim, fecha essas brechas e começa tudo novo. Glórias a Deus. Na família, quantas brechas na família,
família, quantas brechas no casamento, quantas brechas no lar, entre os filhos, inimizade entre as famílias. Estamos vivendo uma época que tantas famílias, muitos deles não se falam mais. Ou quando a gente diz, você fala com fulano, não, espera, com ele eu não falo, com esse eu não falo. Fecha essa brecha, porque Deus opera na união. Deus opera, aleluia. Aleluia. Deus opera nas coisas, na união, dentro do seu lar, aí fecha essa brecha. Oh, quantas vezes estamos há tanto tempo dentro de uma casa e não se falamos. Agora com a pandemia é momento de estar junto e as pessoas não querem mais ficar junto, porque criou-se uma fenda, uma brecha, mas nesta noite fecha essa brecha, em nome de Jesus, e tenha a vitória, tenha a paz de Deus. Deus sempre procurou alguém que tapasse brecha. Nos dias antigos, nos dias de Noé, a Bíblia diz que quando o mundo estava perdido, Deus já havia se arrependido de ter feito o homem, a situação estava complicada, os homens faziam todo tipo de pecado. Se fosse nos dias de hoje, se nós não estivéssemos na graça, numa situação daquela, Deus destruiria o mundo. Mas naqueles dias Deus levantou Noé e disse: Noé, fecha essa brecha, tapa essa brecha, construa uma arca. Deus está querendo te levantar para construir arca, construir algo que seja para a glória do teu nome. Deus levantou Noé, glórias a Deus. E Deus está dizendo: estou procurando homens e mulher. Talvez você está há 20 anos, 30 anos dentro de uma igreja e disse: nunca ninguém me chamou. Deus está te chamando. Talvez não é para aquilo que você está pensando. Deus tem o que é para você fechar a brecha. E muitas das vezes a gente pensa: eu tenho que fechar uma brecha lá no cargo que eu exerço. Não, feche dentro da sua casa. Deus quer te levantar dentro da sua casa. Glórias a Deus. Quando o mundo estava sem fé, os homens estavam sem fé, de repente Deus olha dos céus e contempla um homem chamado, naqueles dias ele chamava Abrão, mas depois Deus mudou o nome dele para Abraão. Glórias a Deus. E esse homem foi chamado o pai da fé. Glórias a Deus. Todas as pessoas que são chamadas e obedecem à voz de Deus, escreve uma nova história. Glórias a Deus. Você quer ter uma nova história? Nesta noite se propõe: Deus, eu quero começar fechando brechas. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que Abraão se propôs. E a Bíblia diz, olha, a Bíblia diz que Deus chama Abraão o pai da fé. Desde do capítulo 11 até o 25, nós vamos ver falar de Abraão. Abraão teve muitos fracassos na vida. Muitos fracassos, mas teve muito sucesso. Fracasso ele teve, eu tenho, você tem, porque o fracasso é do homem, mas a glória é de Deus. Aleluia. Deus está procurando homens. E Abraão, ele teve os fracassos, mas teve os grandes sucessos, que chegou a ser classificado, e muito se fala dele. Aleluia. Muito se fala dele na galeria dos heróis da fé. Lá na galeria dos heróis da fé, Abraão fez história. Eu quero te dizer que tudo que eu e você fizermos está escrito lá no livro de Deus e fará história também. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz assim, olha, a conta de Abraão: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E sabe uma coisa? E saiu sem saber para onde ia. Glórias a Deus. Abraão ouviu a voz de Deus, o chamado de Deus. Deus nesta noite está me chamando, está chamando você para tapar brecha. Glórias a Deus. Aleluia. Mas sabe uma coisa, um versículo que me chama a atenção nessa história de Abraão, que marca, é no versículo 10 ainda de Hebreus, do capítulo 11, versículo 10, diz assim: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor
é Deus, aleluia. Tudo que você fizer é para a glória de Deus, visando a nova Jerusalém, a cidade de Deus. Glórias a Deus. Deus sempre buscou homens e encontrou. E algumas vezes houve momento que ele não encontrou, mas eu quero dizer que hoje Deus está me encontrando, está encontrando você. Aleluia! Deus encontrou também um moço chamado José. São muitas as pessoas que Deus encontrou. Moço temente a Deus, que servia a Deus e fugia do mal, desviava-se do mal. Quem desvia do mal, o mal não tem lugar. Desvie do mal. Quantas vezes o mal tem te cercado, tem te procurado, mas fecha essa porta nesta noite, fuja para a glória de Deus. Mas me chama a atenção, pastor Francisco, nesses minutos finais, a história, a Bíblia diz e nos conta que Deus achou um homem. Este homem, se nós pudéssemos, é um homem que nós podíamos imitar. Sabe quem era? Jó. Aleluia, Jó. A Bíblia diz que Jó, ele vivia lá na cidade, na terra de Uz dos caldeus, vivia naquela terra, mas lutando. Era um homem que era exemplo. Quando nós lemos o livro de Jó, a Bíblia diz que quando Jó passava, as pessoas batiam continência, os jovens reverenciavam a Jó, porque Jó era um homem reto. Aleluia, um homem sincero, era reto, era temente a Deus. Aleluia. E desviava-se do mal. Aleluia, Deus está procurando, não importa a situação que você seja rico, seja pobre, seja o que for, seja um homem morador embaixo de uma ponte, Deus está te procurando. Fecha essa porta, fecha um muro e crie uma nova história a partir de hoje. A Bíblia diz que este Jó, homem reto, sincero, era homem que temia Deus. Glória este homem a Deus. Jó me faz ter um desejo tão grande de imitá-lo. A Bíblia diz que Jó era um homem rico, era o mais rico do Oriente. A Bíblia diz que este homem, ele possuía muitas riquezas, ele possuía 7.000 ovelhas, ele possuía 3.000 camelos, ele possuía 500 juntas de boi, ele possuía 500 jumentas, era o mais rico do Oriente. Não era simplesmente rico, mas era o mais rico. Mas este homem tapava a brecha, porque nas nossas vidas, muitas das vezes, surgem tantas brechas. É verdade. Mas nunca na minha vida surgiu brecha. Há momento que nós temos a brecha da murmuração. Quantas vezes nós murmuramos, mas este Jó, a Bíblia diz que este Jó lhe tapava brecha. Homem que nos inspira moral, homem que nos inspira um desejo de ser igual. A Bíblia diz que Jó era rico, ele tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, mas este homem nos inspira um exemplo de fé. A Bíblia diz, lá no capítulo 1 e no versículo 8, a Bíblia diz que um dia, Jó está lá, começa a chegar mensageiros e dizer, olha, chegaram nas suas fazendas, nos seus bois. A primeira coisa que atacaram foram os bois de Jó. A riqueza, o que Jó usava aqueles bois para prestar sacrifícios a Deus. Por quê? Porque Jó tapava brecha. Quando seus filhos, eles gostavam de fazerem festas, reuniam na casa de um, na casa do outro, e fazendo festa, Jó dizia, poderá ser que os meus filhos estejam abrindo uma brecha, pecando contra Deus, eu vou oferecer um sacrifício. Deus está procurando pessoas que façam sacrifício no seu lar, que façam sacrifício, momentos de oração. Jó orava às madrugadas. A Bíblia diz que Jó oferecia sacrifício a Deus. Não era por ele, era pelos filhos. Ele dizia, talvez os meus filhos estão criando brechas, pecando, e eu já estou oferecendo o meu sacrifício. Mas a Bíblia diz que um dia chegou um
o mensageiro disse: Jó deu um bando sobre um bando de um povo e levou todos os seus gados. E enquanto Jó está olhando assim, de repente chega outro. Isso não demorou dias, não, porque muitas das vezes as coisas acontecem na nossa vida, acontece hoje, amanhã, ou daqui um mês, daqui um ano, mas para Jó começou uma coisa atrás da outra. E Jó observando, levaram os bois, levaram as ovelhas, levaram os camelos, e de repente vai chegando as notícias, e cada momento chegava uma notícia pior, e por último chega uma notícia, diz assim: olha, e de repente veio um vento e derrubou a casa e matou todos os seus filhos. Todos os seus filhos. Naquele momento, queridos irmãos, muitas das vezes seria para que nós murmurasse. Quantas pessoas nem iniciou, agora na pandemia já murmurou tanto, que são pouquinhos dias, mas Jó perdeu 10 filhos. Jó perdeu 10 filhos. Aleluia! E de repente, sabe o que Jó disse? No capítulo 1, versículo 21, olha, Jó disse assim, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Quantas vezes a gente perde uma coisinha e a gente já está tão... Isso é porque nós somos fracos, mas vamos aprender com Jó nesta noite, fechar as brechas, a brecha da murmuração, a brecha do desânimo, a brecha da preocupação. Eu já vi gente perder um filho, perder 2, mas perder 10 de uma vez, nunca vi. E Jó, aconteceu com Jó, mas quando Jó disse: olha, nu eu vim do ventre, e nu eu torno para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Sabe de uma coisa? Jó não adorava a Deus pelo que ele dá, mas Jó adorava a Deus pelo que ele é. Glórias a Deus. Vamos fechar as brechas. Deus, aleluia. É desse jeito. Quantas vezes nós murmuramos, nós falamos tanta coisa. Jó, ele era um homem íntegro. Aleluia. Vamos fechar. Talvez nós não temos sido íntegro, não temos sido reto, não temos sido sincero, não temos temido a Deus, mas Jó temia, Jó era íntegro. Sabe como era íntegro? Ele era íntegro sozinho e era íntegro na sociedade. Lá no mais oculto, lá no seu íntimo, ele era íntegro, ele era sincero. Quantas vezes nós somos íntegros só por medo, para que ninguém veja, para que ninguém critique, para que ninguém comece a murmurar a nosso respeito. Mas Jó tinha essa sinceridade dele. Jó, ele era reto. Aleluia! Sabe o que era reto na vida de Jó? Jó era imparcial. Jó não tinha parcialidade, não. Jó tratava tudo igual, porque ele sabia que Deus era reto, que Deus era sincero com ele, e Deus era sincero. Deus é tudo para todos nós. Glórias a Deus. Aleluia. Jó era sincero, era reto e temia Deus. Aleluia. Jó não temia Deus simplesmente diante do pastor. Jó não temia Deus diante de alguma coisa, mas Jó temia Deus em todos os lugares. Temer significa respeitar. Glórias a Deus. Temer significa respeitar. Aonde estiver, ele teme a Deus. E quantas vezes isso nos ronda, quer nos rondar, cercar-nos e querer impedir a nossa caminhada, mas nesta noite, fecha essa porta. Glórias a Deus. Aleluia. E ainda a Bíblia diz que Jó, quando via o mal, desviava-se do mal. Aleluia. Esse testemunho não sou eu que conto, não é o pastor Francisco, não são os pastores que contam, mas
quem contou isso foi o próprio Deus. Aleluia. Quando Deus faz uma reunião com os filhos, a Bíblia diz os filhos de Deus, dá para entender que esses filhos de Deus eram os anjos. Aleluia! Em uma região celestial, não sabe aonde? Eu acredito que nos céus não, porque no céu não entra pecado. Era numa região celestial. Se você não sabe, céu, acima da minha cabeça já começa céus. Nós temos céu, céu dos céus e céu, a morada de Deus. E a Bíblia diz que Deus reúne, Satanás chega e Deus pergunta: você viu o meu servo Jó? De onde você veio? Ele disse: eu vim de rodear a terra. Cuidado que Satanás está rodeando a terra. Satanás reúne, a Bíblia diz que ele ronda ao nosso redor, procurando a quem possa tragar. Mas quando ele chega, Deus diz: você viu meu servo Jó? Homem sincero, reto, temente a Deus e que desvia-se do mal. Salomão disse assim, Salomão escreve tantas coisas bonitas, uma das escritas está assim: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encolorize-se e dá-se por seguro. De repente diz assim também: o sábio teme e desvia-se do mal, e o tolo é arrogante e dá-se por seguro. Oh, irmão, quantas vezes nós precisamos fechar essa porta? Essa porta nos cerca. Quantas vezes nós falamos assim: nunca mais quero fazer o que eu fiz hoje. E se nós não vigiarmos, nós voltamos a fazer a mesma coisa. Por quê? Porque nós somos fracos, porque nós somos pequenos, nós não temos força. Mas se escondermos em Deus, fecharemos a porta, aleluia, e o nome de Deus será glorificado. Salomão, Provérbio 22:13, já estou terminando. Ele diz assim: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Queridos irmãos, Salomão, Jó tinha todas estas qualidades que devemos imitá-lo. E depois de tudo isso, vejamos então como estamos agindo. Se não há alguma porta aberta em nós, precisamos fechar. Quanto mais fecharmos, melhor será o nosso relacionamento com Deus. Aleluia! E Jó, depois de todas essas tribulações, de todas as lutas que ele passou, perdeu riqueza, perdeu tudo. Um homem rico acordou pobre. É diferente de muita gente hoje que estão procurando Deus para dormir pobre e acordar rico. Mas com Jó foi diferente. Jó dormiu rico e acordou pobre. Mas mesmo assim ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! No capítulo 42 de Jó, Jó respondeu quando faziam pergunta para ele. Ele disse assim: bem sei eu que tudo pode. Aleluia! Glória a Deus. Bem sei eu que tudo pode. Oh, nesta noite você que está aí triste, desanimado, pensando que perdeu tudo e diz: não vai dar mais, não tem mais jeito, acabou tudo, não volto mais a crescer, não volto mais a ter o que tinha. Oh, eu quero te dizer nesta noite, diga como Jó: bem sei eu que tudo pode. E podia mesmo. Aleluia. Porque sabe o que aconteceu com Jó? Tudo quanto ele perdeu, Deus restituiu em dobro. Glórias a Deus. Deus restituiu tudo. Glórias a Deus. Você que tem perdido alguma coisa, fecha a porta da murmuração nesta noite. Fecha a porta da falta de fé. Fecha a porta do desânimo e começa a cantar e dizer, como dizia Jó: bem sei eu que aleluia, tudo podes. Mesmo assim. E o que mais, Jó? E nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Glória a Deus. Aleluia! Aquilo não aconteceu por um
acaso, aquilo foi permissão de Deus. Deus permitiu aquela prova, não para Deus conhecer Jó, porque Deus conhece todos nós, mas era para Jó se conhecer a si mesmo. Talvez alguma coisa está acontecendo na minha vida, na tua vida, doenças, veio doença sobre Jó, veio prejuízo sobre Jó, mas eram os pensamentos de Deus, e os pensamentos de Deus ninguém pode impedir, mas se nós confiarmos, fechar a porta do desânimo, a porta da murmuração, nós vamos cantar como Jó. Aleluia. Bem sei eu que tudo pode. Deus pode todas as coisas. Aleluia. Há momento que Deus permite alguma coisa em nossa vida. Sabe por quê? É para nós conhecermos a nós. A gente sai do outro lado dizendo assim: eu nunca imaginei que eu passaria por essa. Não foi você que passou, nem eu que passo, mas é Deus que passa conosco. Fecha nesta noite a porta do desânimo e verás a mão de Deus. Muitas das vezes Jó, sem dúvida, naquela luta, ele até reclamou e perguntou: por que Deus fez tantas perguntas? E a gente faz. Talvez você nunca fez, mas talvez está fazendo. Eu já fiz. E na nossa fraqueza a gente diz: Deus, até quando? Mas depois do outro lado, Jó saiu dizendo assim: olha, eu falei de coisas que eu não imaginava, mas eu bem sei que Ele tudo pode. É mesmo assim. Glória a Deus. Do outro lado você vai cantar. Em nome de Aleluia, Jesus. Ele pode restaurar o seu lar. Fecha a brecha que está dentro do seu lar, entre o marido, entre a esposa, entre os filhos. Fecha a brecha na sociedade, fecha a brecha nos negócios. Fuja do mal. Quantas vezes Deus está dizendo: fuja da sociedade em que está vivendo, dos amigos que estão te destruindo. Jó fugia do mal. Fuja nesta noite e encontra Deus e cante do outro lado a vitória no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus por essa palavra maravilhosa que nós ouvimos. O Senhor falou.